Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, em nome de Maria, para mais uma atividade ligada ao Espiritismo. Meu nome é Vânia e hoje teremos a abordagem de um texto de O Evangelho segundo o Espiritismo. É uma grande alegria estarmos juntos e antes de iniciarmos a atividade, vamos aos recados dessa noite. Primeiro, gostaria de agradecer a todos por nos acompanharem nessas lives, lembrando sempre que todas as noites, às 18 horas, nós temos um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada na cidade de Poá, aguardando por você, sempre desenvolvendo um tema ligado à doutrina espírita, levando esclarecimento, conforto e consolo, com muito amor, respeito e carinho. Então, os recados da noite são, nós vamos ter um curso e vai logo se iniciar já para a semana que vem. É o curso O que é o Espiritismo. Ele vai acontecer todas as terças-feiras, das 19 às 20. Inicia-se no dia 3 de agosto e vai até o dia 30 de novembro. Ele é totalmente online e gratuito. E vai ser, o tutor será o Ezequiel, o nosso amigo, que também, trabalhador da casa, faz as lives. Então, este curso é voltado para aqueles que desejam conhecer a doutrina, mas também aqueles que desejam estar em contato, atualizar, reciclar os conhecimentos. Então, sejam todos bem-vindos. Aqueles que se interessarem poderão, através do WhatsApp da casa, obter mais informações. O número do celular, do WhatsApp da Casa Espírita Maria de Nazaré é 96300 4552. Repetindo, 96300 4552. Então, meus amigos, além deste recado, nós queremos lembrar da campanha de Fraternidade Alta de Souza, que acontece todo segundo sábado, entre 15 e 16h30. Então, quem puder nos auxiliar com mantimentos, produtos de higiene e de limpeza, para que depois possamos organizar as cestas e entregar para as famílias cadastradas. Temos também a campanha do agasalho, que ela vai perdurar por todo o inverno. Temos uma caixa na nossa Casa Espírita, uma caixa grande de papelão, onde aqueles que puderem e quiserem poderão depositar ali o seu donativo. Cobertor, agasalho, toucas, cachecóis, luvas, meias. Então, o que vocês puderem nos auxiliar, nós agradecemos enormemente e saibam que as roupas chegarão a quem mais precisa. Deixa eu ver se eu esqueci algum recadinho. Deixe-me ver. Só lembrar das nossas atividades presenciais na Casa Espírita Maria de Nazaré, que acontecem toda sexta-feira às 19h e domingo às 9 horas, sempre com palestras. Lembrando também que nós temos o passe, que anteriormente era dado na Câmara de Passe individual, agora ele é coletivo para atender a situação e a necessidade do momento diante da pandemia. Em nossa casa, as cadeiras estão mais distanciadas, conforme preconiza os órgãos de saúde. É obrigatório o uso de máscara, oferecemos o álcool em gel. Então, procuramos manter e seguir os protocolos, para esse tempo de pandemia. Meus amigos, eu acho que de recados eram esses. Vamos agora, então,
elevarmos o nosso pensamento todos juntos, num só coração, num só pensamento, para que assim possamos, de uma forma mais profunda, elevarmos o nosso pensamento e sermos auxiliados pelo plano espiritual superior. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, hoje o tema que será abordado no Evangelho, ele está contido e descrito no capítulo 20. O capítulo 20 se refere a nós, não é? Os espíritas, trabalhadores da última hora, aqueles que vieram depois, porque os tempos são chegados. E o item que nós leremos hoje é o último item, é o que fecha o capítulo, é o item 5. É uma instrução dos espíritos e é trazido pelo Espírito da Verdade em Paris, capital da França, em 1862, há 159 anos. O título é Os Obreiros do Senhor. Em algumas traduções está Trabalhadores do Senhor, porque obreiros e trabalhadores é sinônimo, né, meus amigos? Vamos ver se eu consigo deixar um pouquinho mais numa posição mais adequada. Gostaria de perguntar a vocês se o som e a imagem estão ok. Alguém poderia me responder para que eu possa prosseguir? Está ok? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Bom, o José Faria, o Zuca já me respondeu, obrigada. Então vamos lá, vamos à leitura? É uma leitura curta, o Nelson também, obrigada, Norma, Donizete, muito obrigada. Então vamos à leitura. Eu já indico qual vai ser a leitura, o item, porque aqueles que quiserem seguir com o Evangelho em mãos, é ótimo, fazemos a leitura juntos. É certo que há diferenças entre as traduções. Temos a tradução de Herculano Pires, de Salvador Gentili e outros. E às vezes dá uma diferença entre as palavras, mas na essência é sempre a mesma. Vamos lá então. Os obreiros do Senhor. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tivestes piedade de vossos irmãos? Se vos recusastes a lhe estender as mãos, e se esmagastes o fraco, em vez de o socorrer?
Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas na terra. Deus faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque é a esses que não recuaram diante da sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Trabalhadores do Senhor. Esse texto, ele faz uma alusão exata do que é este momento de transformação que o planeta Terra está passando. Embora esta mensagem já tenha 159 anos, vamos lembrar que a natureza, como o Espiritismo nos fala com muita propriedade, ela não dá saltos. Então, tudo é processual na natureza, tudo é processo em nosso progresso moral, intelectual e espiritual. Desta forma, não é estanque, não é o progresso e este momento de transição, ele já estava em atividade, este movimento já se via já nessa época, em 1862, porque o Espírito da Verdade já nos coloca, ele já está nos falando do tempo de transição, só que passaram-se 159 anos. Então, estamos mais próximos de um planeta regenerado, mas estamos também vivenciando este período de turbulência, este período de dores acerbas, de sofrimentos profundos que a humanidade toda está passando. E aqui, o Espírito da Verdade deixa claro que neste período de transição haverá uma aferição. Se pudermos usar as palavras, do Novo Testamento, seria a separação do joio e do trigo. Porque nós, devido à nossa condição ainda de espíritos chamados a encarnar em planetas de expiações e provas, nós não temos condição de saber exatamente o que vai no íntimo de nossos irmãos. Por vezes, não sabemos nem o que vai em nosso próprio íntimo e nos surpreendemos com as nossas atitudes. Mas, neste momento, quem fará esta aferição? Nós sabemos que o nosso governador planetário é Jesus. Então, Jesus e seus assessores e seus emissários, neste momento, fará a aferição vibratória da nossa frequência. O que é essa aferição? É uma medição, é uma separação, porque há trabalhadores que aparentemente, e nós até podemos considerar trabalhadores exemplares, que cumprem com seus deveres. Entretanto, por vezes, é como eu disse, não sabemos o que vai no íntimo do nosso semelhante. Mas Jesus e seus emissários sabem. Sabe aquele que para a sociedade tem uma face, mas em sua intimidade
tem uma face inteiramente diversa daquela que oferece para os outros. Então, neste momento, a aferição nos representará uma situação de continuarmos a ter o direito de reencarnar na Terra ou de sermos expurgados, vamos usar um termo mais gentil, sermos convidados a reencarnarmos em planetas, em orbes mais adequados à nossa condição vibratória, ao que trazemos no nosso íntimo. Portanto, esta aferição, ela não acontece enquanto estamos encarnados. Esta aferição se dará no nosso desencarne. E nós sabemos que está havendo diariamente desencarnes coletivos. A Covid, esta pandemia, nos trouxe esta realidade. Então, os irmãos que estão desencarnando pela Covid ou por qualquer outro motivo, porque todos nós sabemos que ao reencarnarmos, um dia teremos de desencarnar. É da lei, é natural, lembrando sempre e enfatizando que o que morre é o corpo. O espírito é eterno, é imortal e, portanto, vive para sempre. Então, nesses desencarnes coletivos, já estão sendo aferidas as condições vibratórias dos espíritos e cada qual irá para uma região, um planeta que for mais adequado e que for compatível com o que vai na sua intimidade. Então, Jesus, no Sermão da Montanha, nos lembrou que bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados quer dizer felizes. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Então, todo aquele que não for nem manso e nem pacífico, que, portanto, for agressivo, usar de violência, deixando-se levar pelo crime, furtando, violentando, matando, claro, isso seria o extremo, né? Mas há aqueles que não matam, não tiram o corpo físico do outro, mas tiram os seus sonhos, tiram a sua dignidade, tiram a sua oportunidade de viver uma vida saudável. Então, também são transgressores da lei divina. Então, o que é o trabalhador do Senhor? É aquele que pratica a lei de amor e que pratica a caridade. Este é o trabalhador do Senhor. Num dado momento, o Espírito da Verdade nos fala que o bom trabalhador é aquele que cala os seus melindres. O que é melindre? É quando nós nos ofendemos, nós nos magoamos e mostramos que somos muito frágeis. O trabalhador do Senhor não pode ser frágil. Não pode se magoar por qualquer coisa. O trabalhador do Senhor precisa ser firme, precisa ser forte e calar os melindres. Trabalhar a questão do perdão. Porque aquele que muito se melindra não consegue trabalhar o perdão em si mesmo. Porque por qualquer coisa se magoa, fica triste, se deprime. Isso também é algo muito ruim. Nós precisamos entender
que o outro muitas vezes nem falou com a intenção de nos ferir. É o jeito do outro, é o jeito da pessoa, mas vamos admitir que de fato o outro quis nos ofender, quis nos magoar, quis nos ferir. Ora, e nós vamos pegar isso para nós? Não é melhor pensar e ter compaixão deste irmão que precisa ferir, magoar para se sentir forte? Então, a nossa fortaleza está na nossa fé, no desejo de fazer o bem. Então, todos aqueles que só tiverem a aparência de trabalhadores não serão admitidos, segundo o Espírito da Verdade, no reino de Deus. Mas o que é, afinal, o reino de Deus? O reino de Deus é, vamos dizer assim, um estado de espírito em que tudo é paz, alegria, amor, luz. Isto é o reino de Deus. Mas como alguém agressivo, orgulhoso, egoísta, violento pode anelar, sonhar e desejar o reino de Deus? Não há compatibilidade. Isso é físico e física. Não há compatibilidade, não tem como. Então, o Espírito da Verdade encerra este trecho, esse texto, nos dizendo que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino de Deus. Então, o que significa isso? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Será que é uma fila? Como entender esta questão? Só podemos entender sob o lado moral. Então, quem são os primeiros do mundo? São os orgulhosos, aqueles que têm status, fama, poder, riqueza. Esses são os primeiros no mundo, porque no mundo da matéria, no mundo das aparências, mais vale aquele que tem mais. Porém, no mundo da essência, que é o que realmente nos importa, o que vale não é o que temos, mas o que somos, o que doamos para o nosso próximo. Então, quem são os últimos? Os últimos são os humildes, humildes de coração. São aqueles que não se magoam facilmente, que compreendem, que perdoam, que trabalham com boa vontade, que desejam que tudo transcorra da melhor forma possível. São aqueles que dentro da família põem panos quentes para que não haja brigas, para que não haja dissensões, fofocas, mal-estar. Então, esse é o trabalhador do Senhor. Não importa o rótulo, não importa a qual religião pertence ou professe, a qual partido político se filia, qual filosofia adota em sua vida, se é pobre, se é rico, se é gordo, se é magro, se é alto ou se é baixo. Isso é aparência, isso não interessa. O que de fato interessa é um trabalhador que coopere com o bem, que apresse esta fase e que o planeta Terra possa chegar, sem mais tardar, a um mundo de regeneração. Mas tenhamos a certeza, a regeneração do planeta Terra não se fará sem que haja a regeneração íntima de cada um de nós. O Espiritismo, esta doutrina esclarecedora e libertadora, coloca em nossas mãos a responsabilidade de nos transformarmos, porque a doutrina espírita nos deixa muito claro, precisamos estudar, mas
ao estudarmos, que apliquemos esses ensinamentos primeiro a nós mesmos. Vejamos em que medida tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu leio, diz a meu próprio respeito. Então, meus amigos, obreiros do Senhor, somos todos nós, quando, de fato, deixarmos nos levar pelo amor que existe, essa centelha divina que Deus depositou em cada um de nós. Nenhum de nós está isento de obter, de ter essa centelha divina, porque ela é intrínseca em nós. Mas essa centelha divina, ela pode se ensombrecer pelas nossas imperfeições morais. Orgulho, egoísmo, inveja, maledicência e tantas outras imperfeições mais. Mas nós podemos dizer que, graças a Deus, somos os trabalhadores da última hora, porque esta doutrina nos convida a todos. E o Espírito da Verdade disse que será para os trabalhadores da última hora, aqueles que tiverem coragem, que Jesus vai designar os postos mais difíceis. E nós nos perguntamos, mas o que será necessário para termos a possibilidade de trabalharmos nesses postos difíceis? E eu diria, sem medo de errar, amor no coração, fé, força, foco, misericórdia, boa vontade e, é claro, estudo constante. Meus amigos, essas eram as considerações dessa noite a respeito do texto Obreiros do Senhor, item 5, capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quero convidar todos vocês agora para juntos fazermos uma prece e endereçarmos a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e que dá nome à Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, vamos juntando os nossos corações, tendo a certeza de que a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré se faz presente em nossos lares através de seus emissários de luz. Assim, fechemos os nossos olhos, abramos o nosso coração em vibrações de amor, de fé, de esperança e alegria, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Meus amigos, depois as lives serão convertidas para o YouTube. Por favor, deem lá seu like, ajudem a que o nosso canal seja impulsionado, levando assim a palavra, o conhecimento espírita a mais corações tão necessitados nesses momentos difíceis pelos quais estamos passando. Então, meus amigos, fiquem conosco todos os dias, às 18 horas. Tem um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, com todo carinho, esperando por vocês. Hoje fui eu, Vânia. Amanhã será Arielle. Na quarta, Ezequiel. Quinta, o Ezequiel novamente. Na sexta, eu retorno. Sábado, Ezequiel. Domingo, Arielle. Na terça e na quarta ainda desta semana, o Sérgio não retornará. Vamos aguardar que possivelmente na próxima semana ele esteja conosco a abordar aqueles temas tão interessantes, não é? Que ele apresenta. Meus amigos, aquele abraço apertado, gostoso para todos, um ótimo final
de segunda-feira. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fazer o mal está fora de cogitação. Primeiro ponto. Pacífico para nós. Porque se você for fazer a escolha de fazer o mal, não, primeiro não você pode dizer cristão nem espírita, que já vai agir com violência moral, física, está fora. Então, ponto principal, nunca fazer o mal. Segundo ponto, vai surgir a oportunidade de fazer o bem. Você pode fazer o bem ou não fazer o bem. O mal eu já disse que não pode pensar. Então, fazer o bem ou não fazer o bem. Dentro do que você puder, faça o bem. Mas se você não puder, você também não vai fazer o mal. Você fica na sua, você está vendo que não dá, não é o caso, você sentiu que não é o caso e tal, pronto, tudo bem. Mas surgindo a oportunidade, fazer o bem sempre. Né? Com isso, você vai ter uma encarnação vitoriosa. Normalmente os espíritos falam que nós conseguimos cumprir 20% do nosso programa encarnatório. É a média é de 20%, aquele que trilha o caminho num programa normal. Quando desvia, aí você não cumpre nem 20% e ainda contrai mais dívidas, não estou falando disso. E no caso do Chico, como o próprio Valdo Vieira falava, ele era o espírito completista, o Chico cumpriu 100%, mas é raro, temos que convir que são raríssimos os casos dos espíritos que cumprem o seu programa encarnatório 100%. A maioria, a média é 20%. Então, tudo que você cumprir de 20 para cima, gente, tá bom. Então, você tem um programa encarnatório, muitas vezes, que é dentro da sua família só, de você ter o seu filho. Esse filho é um espírito que você prejudicou, você recebeu como filho, você vai pagar o mal com o bem agora. Você vai amar aquele que você prejudicou na encarnação passada. O seu programa encarnatório é esse, cumpra. Agora, chega o momento da maternidade, faz aborto e começa tudo errado, né? Começa tudo errado, porque você já vai começar descumprindo de cara o que era o seu programa encarnatório. Não vai dar problema. Então, o que esse relato desse espírito nos ensina? Cuidado, atenção, agir no bem, nunca fazer o mal para ninguém, que se nós conseguimos nos subtrair à justiça humana da justiça divina, ninguém foge. E que aqueles a quem nós prejudicamos poderão se tornar nossos verdugos, nossos obsessores, aqueles que vão querer vingança contra nós. E vai trazer para nós sofrimentos e dores, não é? Então, é isso que de lição traz para nós esse relato desse espírito Raimundo Teixeira. Então, minha gente, era esse o relato que eu selecionei para trazer hoje, não é? Para nós, que traz para nós bastante ensinamento, uma reflexão muito grande a respeito dessa situação, tá? Então, a gente agora vai fazer uma prece para terminar. E amanhã, quinta-feira, eu que estarei com vocês de novo, tá? No mesmo horário, aí vamos trazer um ensinamento da doutrina espírita mais diretamente, não é? Porque é de sábado, geralmente, que eu trago relatos, né, de espíritos que também são importantes para a gente refletir. Então vamos orar para a gente finalizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz. E muito obrigado, gente. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.